pessoal, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário aí que vocês estão assistindo a aula. Hoje eu vou ficar só no áudio com vocês, não vou aparecer aí na câmera. Por quê? Porque é uma aula que a gente vai precisar muito da nossa atenção visual. Então, se eu colocasse ali a câmerazinha do lado, ia acabar cortando algumas imagens e prejudicando aí o ensinamento para vocês, tá bom? Não é só por este motivo, mas estou aqui juntinho de vocês. Então, vamos apertar os cintos aí, pegar o café, a água. Finalmente, a gente vai entrar aí na parte da osteologia, iniciando pelo crânio ali do nosso esqueleto axilar, tá? E a nossa referência bibliográfica, nesta aula eu usei principalmente a literatura do Moore, mas também peguei algumas imagens aí do Netter, alguns conceitos aí do D'Angelo, mas são esses três, tá joia? Então, assim, pessoal, quem não assistiu a aula introdutória sobre anatomia, os planos, os eixos, os movimentos, os tipos de ossos, eu não oriento já assistir essa aula antes da introdutória. Por quê? Porque a gente vai precisar de alguns conceitos que foram passados e que são fundamentais aqui na osteologia do crânio. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante os cortes dos planos, região superior, inferior, lateral, medial. Então, por isso que é importante que vocês assistam primeiro a parte introdutória para depois a gente chegar aqui, certo? Então, vamos lá. Não se preocupem, talvez essa aula ela seja um pouco mais extensa, porque eu preciso dar esse conteúdo de forma geral da osteologia. Então, se a aula passar de 1 hora, vão lá, pause, faz um alongamento. Se quiser estudar, assistir no próximo período, não tem problema, tá? Então, quando eu falo da osteologia do crânio, o que vem em mente para vocês? A maioria das pessoas, elas entendem que a anatomia do crânio, a anatomia da cabeça, falando uma linguagem mais raiz, ela é compreendida apenas pela proteção do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Mas é aí que a gente se engana. Quando eu falo da osteologia do crânio, entendam que além da área do meu encéfalo, do meu cérebro, eu também vou falar de áreas da minha cavidade orbitária, ou seja, dos meus olhos, da minha cavidade nasal, ou seja, do meu nariz, e da minha cavidade oral, ou seja, da região da boca. Então, falar em crânio, falar em cabeça, osteologia do crânio, eu vou envolver toda a face, tanto da região do meu encéfalo, quanto da minha face, tá? Então, relembrando lá a aula anterior, eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez qual que é a função aí do nosso esqueleto, tá? Para ficar muito bem marcado aí na memória de vocês, né? Como falamos, o esqueleto ele protege aí os órgãos vitais. Em se falando aí da região do crânio, a gente lembra aí do encéfalo, né? Sustentação do nosso corpo, também uma função muito importante do esqueleto. Sistema de alavanca para os movimentos, ou seja, movimentos de flexão, extensão, rotação, pronação, supinação, certo? Armazenamento de íons, como a gente já falou, cálcio, magnésio, entre outros. E a produção de células sanguíneas. Lembra que a gente comentou na aula passada que é uma função também muito importante aí do sistema esquelético. Então, para fixar, sem nenhum caráter punitivo aqui, eu quero ver se ainda está claro aí para vocês o estudo da semana passada, mais essa breve introdução que eu fiz com vocês. Então, além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. O que vocês acham? Vou dar uns minutinhos aí para você fazer a leitura. Beleza? Quem quiser ler, pausa aí que eu já vou dar continuidade. Então, a resposta aqui seria armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. As outras estão todas incorretas, tá? Conforme a gente estudou. Eu não vou prolongar, explicar para vocês onde
cada componente desse é sintetizado, porque a gente vai perder muito tempo da aula e não é o objetivo aqui desta aula, tá? Então, relembrando aí também a estrutura dos ossos, né? Lembra aí que a gente aprendeu a composição desse osso. A gente tem a parte da epífise proximal, que é a face ali da cabeça. A gente tem a diáfise, que é o corpo. Tem a epífise distal, que é onde está ali mais longe da região da cabeça do osso. Intermediário entre a epífise e a diáfise, a gente tem a região da metáfise proximal. Estão lembrando, né? Estrutura dos ossos, eu tô só revisando, é algo que vocês já estudaram, que vocês já sabem, tá? Eu tenho um osso compacto, ali na região mais externa e superficial, que eu falei para vocês. O osso esponjoso, que fica ali na região mais central, né? E aqui a gente tem uma lâmina comparando um osso esponjoso de uma pessoa normal e aqui com o processo patológico da osteoporose. Então, acaba aí que eu tenho uma alteração, um alargamento maior desse osso esponjoso, trazendo na clínica a doença da osteoporose. A divisão do esqueleto, eu espero que esteja muito claro para vocês o que é um esqueleto axial e o que é um esqueleto apendicular. É através dessa divisão que a gente vai estudar esses ossos. Então, iniciando aí o crânio, já tenham em mente que ele faz parte do esqueleto axial, tudo bem? Lembra que eu falei que o esqueleto axial é aquela parte do esqueleto do eixo, o eixo central do nosso corpo, que ele é composto aqui por esse esqueleto em azul. Então, a gente vai estudar o crânio, a região do pescoço, a coluna e as costelas, né? E já o esqueleto apendicular é os pêndulos, ou seja, os membros, tudo que faz parte do membro superior e inferior, que esse estudo vai vir para a gente posteriormente. Então, primeiramente, a gente vai estudar o esqueleto axial e depois a gente vai passar para o esqueleto apendicular. Então, o esqueleto axial compreende o crânio, o pescoço, a costela e a região da coluna cervical. E o esqueleto apendicular, os nossos membros superiores e inferiores. Ok, então fizemos essa introdução, revisamos aí alguns conceitos e agora partiremos aí para o esqueleto axial do crânio. Qual que é a proposta da aula? Primeiro eu vou fazer uma visão geral para vocês do que compõe esse crânio, o que ele é, o seu conceito, tá? As divisões de neurocrânio e viscerocrânio. E, por último, a gente vai focar nos acidentes ósseos, que é a parte mais pesada. Eu quero que vocês tenham bastante calma nesse estudo, porque, como eu falei para vocês, eu quero que vocês foquem naquilo que vai agregar valor na clínica. Porque, muitas das vezes, a gente estuda anatomia para decorar, e ali mesmo fica, para responder na prova. Mas não é isso que eu espero de vocês. Eu quero que estruturas importantes, estruturas que a gente associa à clínica, vocês guardem aí no lado direito do peito e que vocês levem para a vida acadêmica e profissional de vocês. A anatomia é a base para a continuidade do curso de vocês e é exatamente por isso que ela está aqui na grade do primeiro período. É através dela que você vai conseguir desenvolver outras funções em outras disciplinas, ok? Então, vamos lá. O crânio, gente, ele engloba ali a região da cabeça, né? Ele está ali na parte superior do nosso corpo e ele está fixo ali na região do tronco. Por que parte, professora? Pela parte do pescoço. Então, eu tenho a cabeça ali numa região mais superior do nosso corpo, né? Nessa região aqui. E ela está fixa numa região mais inferior, próximo ao pescoço. É o centro de controle, né, da comunicação. Ela é classificada aí também como uma plataforma de carga do nosso corpo. Dentro aí desse crânio, a gente abriga o nosso encéfalo. Sendo assim, é um local da nossa consciência, ou seja, onde a gente desenvolve aí a nossa criatividade, as ideias, as respostas, as tomadas de decisões, a nossa área imaginária e o nosso centro ali também da nossa memória, ok? Então, na região aí do crânio,
contém receptores que são sensitivos, especiais. Quando eu falo de receptores sensitivos, o que vem à mente? São as nossas orelhas, né? Os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca, tá? São esses receptores sensitivos que são considerados como algo especial. Dispositivo para transmissão da voz, né? Igual eu estou aqui falando com vocês neste momento. A expressão, além também de regiões aí de portais, ou seja, são regiões que permitem a entrada do combustível para a nossa vida. O que é esse combustível? A nossa água, o nosso alimento, o oxigênio, e também permite a saída daquilo que é tóxico, como exemplo, o dióxido de carbono. Tudo bem? Até aqui? Qual que é essa estrutura? Então, é uma caixa aí formada, né, para o encéfalo e também para órgãos do sentido, como eu falei para vocês, órgãos da visão, da audição, do olfato, da gustação e do nosso equilíbrio, né? Série de ossos unidos aí por articulações imóveis. Quando eu falo aqui de articulações imóveis, gravem aqui, aprendam que a articulação da região do nosso crânio, ela é imóvel e ela é classificada como articulações do tipo suturas. Lá na introdução eu falei para vocês que articulações suturas são articulações que não possuem movimento, exceto a da mandíbula, tá? Então tem essa exceção. O restante, todas são classificadas como sutura, mas apenas um osso ali da região do nosso víscero crânio, ele se movimenta. Então, é a mandíbula, não se esqueçam, tá? Então, essas são as principais características. A sua estrutura, ela é formada ali por uma lâmina interna e externa de osso compacto, olha ele aqui novamente, mas a externa ela é mais espessa. Eu vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Esse osso do nosso crânio, ele é chamado de díploe. O que é essa camada de díploe craniana? Ela difere ali dos ossos dos outros membros. Ela também tem uma camada de osso compacto, que vem com uma camada de osso esponjoso, porém, ela forma uma camada de osso compacto novamente. Então, ela tem duas camadas de osso compacto e uma camada de osso esponjoso. Então, falou de díploe craniana, já faça um link ali, que é a estrutura ali do nosso osso do crânio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a divisão do nosso crânio. Como eu falei para vocês, a gente tem vários ossos, porém, eles são subdivididos em regiões. Eu não tenho que pensar que o meu crânio, ele está ali apenas para a proteção do meu encéfalo. Isso não existe, isso já caiu por terra, tá? Vocês têm que ter uma visão maior, uma visão mais inteligente do que realmente compõe a estrutura do nosso crânio. Então, ela é subdividida aí em neurocrânio e viscerocrânio. Então, essas estruturas que a gente vai estudar na aula de hoje e também o acidente ósseo de cada uma delas. Quando eu falo de neurocrânio, meninos, vocês têm que lembrar que ele é subdividido na região da calvária e na base do crânio. O que é essa região da calvária? É a parte superior da minha cabeça. Vocês já ouviram falar da calota craniana? Tal pessoa sofreu um acidente e na cirurgia teve que remover a sua calota craniana. Então, a calota craniana é essa região da calvária, ou seja, essa região mais superior do nosso crânio. Eu estou colocando a mão aqui na minha região da calvária, em cima, aqui por cima do meu couro cabeludo. Já a região da base do crânio é aquilo que sustenta o meu encéfalo, é aquela região mais inferior. A gente vai ver num corte transversal, a gente consegue verificar essa parte mais inferior do nosso crânio. Então, essa é a divisão do neurocrânio. E já o viscerocrânio, ele já é dividido aí por algumas regiões que compõem mais a região da minha face. Então, a gente vai ver direitinho quais são esses ossos. Então, quando eu falo aí da calvária, lembram aí como uma característica de ossos planos, mas não somente eles, tá?
A gente tem algumas exceções na região da calvária de alguns ossos que eles têm aí uma característica de ser ossos irregulares, né? Que são os ossos da região temporal e o osso esfenoide. Então, por essa exceção, ele não é considerado 100% uma região formada por ossos planos, tá? A região da calvária é composta ali pela região da diploicraniana, que eu já falei para vocês qual que é a estrutura, e ela se forma aí por um tipo de ossificação que ela é classificada como intramembranácea, ou seja, é aquela famosa região da moleira, dos bebezinhos, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, tá aqui uma visão geral dessa osteologia do crânio, né? Aqui uma visão geral mais do nosso neurocrânio. A gente vai falar estrutura por estrutura de agora para frente. Aqui é só para vocês já verem o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, o osso esfenoide, tá? O zigomático, a maxila, a mandíbula. Então, não é difícil, gente, se vocês pegarem a imagem, desenhar, estudar falando, comentando, ou falando por alguém, ou falando sozinho, eu tenho certeza. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que vocês precisam estudar e aprender aquilo que agrega valor. Eu não quero vocês perdendo tempo estudando alguns acidentes ósseos que vocês nunca vão ver na vida de vocês. Então, eu vou ser muito honesta e direta naquilo que a gente realmente vai levar para a vida. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse crânio, ele é classificado aí como um conjunto de 22 ossos, tá? Tanto ossos laminares como irregulares. Porém, tem algumas literaturas que vocês podem ver classificando como 28 ossos, mas são 22. Por quê, professora? Porque esses 6 ossos que entram incluindo os ossículos do ouvido médio, que aí entra o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Mas esses ossos, eles não fazem parte nem do neurocrânio, nem do víscerocrânio. Então, é exatamente por isso que a gente fala que o nosso crânio ele é composto por 22 ossos. Então, quando eu falo da composição, que são 22, mais uma dica importante é vocês identificarem quais os ossos que são pares e quais os ossos que são ímpares, tá? Então, eu tenho aí o osso parietal, ele é composto por 2, o temporal por 2, o zigomático, a maxila, o nasal, o lacrimal, o palatino, a concha nasal inferior. Já os ossos ímpares é o etimoide, o frontal, o occipital, o vômer, o esfenoide e a mandíbula. Então, dá um pause aqui, faça a anotação dessa classificação do que é par, o que é ímpar, e entendam por que a classificação são 22 ossos, mas eu quero que vocês saibam que a gente tem mais 6 ossos da orelha média, que é o martelo, a bigorna e o estribo. São esses ossinhos aqui lindos, fica aqui, ó, no nosso canal da orelha média, tá? Aqui é a nossa orelha. E aqui a gente tem o martelo, a bigorna e o estribo. É um estribo mesmo. A anatomia tem muito disso, de associar as estruturas com algum exemplo de algo que é real. Tudo bem? Posso passar? Então, tá aqui mais uma figura demonstrando também, né? Aqui eu tenho o osso lacrimal, que eu já consigo visualizar. A gente tem o osso parietal, ele é duplo, eu tenho um direito e um esquerdo. Parietal, vocês associam com parede, é exatamente isso, tá? Eu tenho o osso temporal, que é aquele osso da nossa vovó, né? Na têmpora, região da nossa têmpora. Eu tenho aqui os ossos nasais, que são 2. Eu tenho também o nosso osso frontal de frente, né? Ele é ímpar. Então, eu tenho aqui a nossa maxila, que é um osso par em verde. Não se confundam maxila com mandíbula. A maxila é responsável aí pela a nossa cavidade aí superior, né, da estrutura dentária superior, e já a mandíbula pela estrutura
inferior aí dos nossos dentes. Então, maxila é par, mandíbula é ímpar e lembra, a mandíbula é o único osso móvel da região do crânio, tá? O restante são ossos que não se movimentam ou possuem uma pequena mobilidade, classificada aí como articulações do tipo sutura, tá? Então, aqui eu tenho a região zigomática, que é aquela maçã do nosso rosto. As mulheres aí que gostam de se maquiar vão conhecer bastante, né? Eu tenho aí também o esfenoide, que é essa parte amarelada, a asa do esfenoide, vocês vão entender por quê. Então, vamos passar para a gente ver outras estruturas. Então, o crânio, reforçando, é o esqueleto aí da cabeça. Como eu falei para vocês, ele é dividido em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio é a região que vai revestir, né, o encéfalo. O neurocrânio é a caixa óssea do encéfalo e das membranas que revestem as nossas meninges cranianas. E ele também contém as partes proximais dos nervos cranianos e a rede vascular do nosso encéfalo, tá? Como eu falei, ele tem a parte do seu teto, que é chamado ali da região da calvária, que a gente acabou de ver, mas talvez vocês conheçam por calota craniana. Calvária e calota craniana é a mesma coisa. E possui a região da sua base, do seu assoalho, é a parte mais inferior do crânio, tá? E os ossos ali que formam, né, basicamente a calota, a calvária, eu já falei para vocês, são os ossos planos, né? O frontal, os dois temporais e os dois parietais. E já o viscerocrânio é aquela região que compõe os ossos da nossa face, tá? Vem a mandíbula, vem a maxila, vem o etimoide. O etimoide, vocês vão perceber que ele está tanto no neurocrânio quanto no viscerocrânio. Então, quero pedir a atenção de vocês em relação a isso. Então, bora lá. Crânio, fixando com vocês, pegaram 22 ossos, classificado como neurocrânio e viscerocrânio. A sutura eu coloquei aqui porque a gente vai estar aprendendo sobre ela lá no finalzinho da aula, mas não se esqueçam, sutura as regiões de articulação desse meu crânio, tudo bem? Então, aqui mais uma imagem para reforçar com vocês as regiões, tá? Então, aí eu tenho a região parietal, né? Direita, esquerda, parede, a região temporal, que é a têmpora aqui na lateral do meu crânio. Occipital é a região posterior, você consegue pegar aqui na região posterior do seu crânio. Eu tenho o osso zigomático, que é a maçãzinha aqui da minha bochecha. Eu tenho o osso lacrimal, que está na parede aqui mais medial da região do meu nariz. Eu tenho o osso nasal. Eu tenho o esfenoide, que vocês vão ver que ele é um osso extremamente importante, porque é nessa região que está ali abrigado a nossa glândula hipófise. Não sei se todos conhecem a hipófise e a sua importância, tá? Eu tenho o osso frontal, que é bastante importante também, a mandíbula e a maxila. Então, aqui eu consegui, ó, em alguns segundos, demonstrar mais alguns ossos para vocês. Só mudou a posição. Aqui eu estou numa visão, o quê? Fala aí para mim. Vocês que já estudaram a aula introdutória. Lateral, isso mesmo, muito bem. Então, aqui eu estou numa visão de um corte transversal. Vocês estão vendo ali a parte da base do crânio, ou seja, eu estou com o meu crânio aqui na mão e eu estou vendo a região inferior. Então, tá aqui o esfenoide. Vocês vão ver muito eu falando de esfenoide e etimoide. Então, não confunda. Esfenoide, o livro traz pra gente que a região do esfenoide, ela tem uma característica de uma borboleta e tem algumas literaturas que classificam ela também com uma característica de uma arraia. Então, viu essa asinha da borboleta? É o esfenoide. O esfenoide é o osso que abriga a nossa hipófise, tá? Gravem isso. Forame magno, extremamente importante, está ali na base do nosso crânio. É através dele aqui que vão passar importantes nervos
e vasos do nosso organismo, né? Vai ter o nosso bulbo aqui também nessa posição. Então, é um forame muito importante. A nossa região occipital, tá? Então, aqui a gente conseguiu ver 3 estruturas também muito importantes. Então, agora eu vou fazer uma visão geral dos ossos e depois a gente inicia essa divisão de neurocrânio e de víscerocrânio, tudo bem? Então, numa vista anterior, quais são os ossos que eu tenho? Então, eu tenho o osso frontal, aqui em azul, certo? Eu tenho os ossos nasais, são pares, aqui em laranjado. Eu tenho o zigomático, que são 2 também, aqui na região da nossa bochecha, é o famoso local para se passar, né, um blush bem feito, umas meninas vão me entender. Eu tenho aí a região da nossa maxila, que está aqui em verde. Então, na maxila eu tenho 2 ossos, é um osso par. Então, é ele que forma aí a parte superior dos nossos dentes, da nossa carga dentária. Eu tenho os ossos lacrimais, tá? São 2 também, eles estão aqui na região medial da parte nasal, certo? A mandíbula, que está aqui, é um osso ímpar e é o nosso único osso que tem mobilidade na região do crânio. Eu tenho o etimoide, que ele é bem pequenininho, ele está ali numa posição mais interna. Eu não estou conseguindo visualizar ele aqui, deixa eu ver. Aqui, ele aqui, ó, esse cinzinho aqui, etimoide. Eu tenho as nossas conchas nasais, certo? Eu tenho o nosso osso vômer, que está aqui também na nossa cavidade nasal. E eu tenho aí o nosso esfenoide. Lembra aí da asinha da borboleta? O esfenoide ele já pega aqui, ó, toda essa região. Tudo bem? Podemos passar? Então, vamos lá. Estudamos a visão anterior. Frontal, nasal, zigomático, maxila, lacrimal, mandíbula, etimoide, concha nasal, vômer e esfenoide. Já vai vir uns macetes legais aí para vocês. Então, o crânio aí na vista anterior, tá? Coloquei essa imagem porque essa visão colorida e didática, ela é bem diferente da visão orgânica lá dentro do laboratório, quando a gente for praticar, mas ainda assim é possível a gente identificar. Então, frontal, nasal, zigomático, maxila, lacrimal, mandíbula, o etimoide, né? Aqui como tá em fossa, tá vago, a gente não conseguiu ver. As conchas nasais, o vômer e o esfenoide que tá passando provavelmente por aqui. Tudo bem? Então, tenho essa visão didática para a gente poder conseguir diferenciar lá no nosso laboratório prático. Ok, estudamos a visão anterior e agora, qual visão é essa? Como vocês já estudaram, vocês vão saber me dizer que agora a gente está vendo o crânio numa visão lateral, certo? Quais são as estruturas que eu consigo visualizar nessa vista lateral? Mais uma vez, eu tenho aqui o meu osso frontal, o meu osso nasal, o meu osso zigomático, o meu osso maxilar, o meu osso lacrimal, a minha mandíbula, o meu esfenoide, a minha região temporal, a minha região parietal e a minha região occipital. Tudo bem? Olha a região temporal aqui, ó, o tanto que ela é grande. Frontal, nasal, zigomático, maxila, lacrimal, mandíbula, esfenoide, temporal, parietal e occipital. Vocês vão enjoar. Mais uma vez, um crânio aí orgânico do laboratório. Então, não difere muito. Frontal, nasal, zigomático, maxila, lacrimal, mandíbula, esfenoide, vai estar passando provavelmente por aqui, têmpora,
parietal e occipital. Beleza? Ok. Então, agora, uma visão da base do crânio externa e inferior. Então, fui lá, fiz um corte transversal desse meu crânio. Estou visualizando ali a região da minha base do crânio. Então, estou com esse crânio aqui na minha mão e estou olhando ele de cima para baixo. Então, fazem aí essa analogia. Pega o crânio e faz essa visualização. Então, eu vou ter aqui o meu osso zigomático, a minha maxila, o meu esfenoide, olha aqui a borboletinha, o meu osso temporal, a têmpora pega toda essa parte aqui, a minha região occipital, a minha região do vômer e a minha região do palatino. O palatino é o nosso céu da boca, o palato. Então, vocês estão vendo que com uma única peça eu faço vários cortes, divido em vários planos e consigo visualizar as regiões. E agora, peguei o meu serrote aqui e vou fazer um corte transversal e vou visualizar a minha parte interna, só que agora é a superior, ou seja, a minha região da calvária. Eu fiz esse corte com o meu serrote e tô com essa região aí da minha calota craniana aqui na palma da minha mão, tudo bem? Então, o que eu consigo visualizar aqui nesta região? A minha região frontal, a minha região do etimoide. Aqui no etimoide, tá? Já coloco aqui para vocês que essa é uma região bastante importante também, tomem nota. Ela é chamada de região da lâmina cribriforme, ou seja, é nessa região que fica localizado o bulbo olfatório. Então, lembre, no osso etimoide, eu tenho aí uma lâmina cribriforme, onde localizo o bulbo olfatório, e no meu esfenoide, eu tenho aí a célula túrcica, ou seja, é onde se abriga a nossa glândula hipófise. Então, não confunde etimoide com esfenoide. O esfenoide, já que é a asa da minha borboleta, então aqui nessa região, da região turca, é onde se acomoda a nossa glândula hipofisária, tá? Então, a nossa região parietal tá aqui da parede, ela é direita e esquerda. A nossa região da têmpora em rosinha e a nossa região occipital. Vocês estão vendo que não é difícil visualizando e falando as estruturas? Então, mais uma visualização desse crânio, uma visualização numa vista. Qual que é essa vista? Anterior, lateral, posterior, inferior? Uma vista anterior, né, gente? Então, mais uma vez, está aqui a região frontal, a região do nosso zigomático, as maxilas, a mandíbula, o nosso esfenoide, o nosso osso lacrimal, o nosso osso vômer, tá? Fica aqui na nossa concha nasal, certo? Então, essas são as principais estruturas. Aqui, mais uma vez, em cores, tá? Para facilitar aí a visão de vocês. Então, pega a legenda aqui e visualize essas estruturas conforme eu já falei para vocês. Tudo bem? Então, aqui também, numa visão lateral, reforcem, pare a videoaula, grife aí as regiões mais importantes, tá? São as regiões dos ossos. A parte dos acidentes ósseos a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, com aquilo que realmente vai ser importante para a prática de vocês. Ok, então já fizemos uma visão geral de toda a composição óssea do nosso crânio. Então, reforço com vocês a divisão de neurocrânio e viscerocrânio. Ok, professora, entendi. Etimoide, lembre-se que essa estrutura óssea etimoide, ela é comum tanto no neurocrânio quanto no viscerocrânio. Etimoide, comum no neurocrânio e no viscerocrânio. Ok, então vamos lá. Agora estudaremos por divisão. Nessa primeira parte, eu vou colocar para vocês apenas os ossos do neurocrânio. Então, neurocrânio está composto ali pela nossa calota craniana e pela base, ou seja, a calota craniana, essa região aqui superior. E a base é a base aqui do nosso crânio. Quais são os ossos, professora? Mais uma vez, repetindo com vocês.
eu vou ter a minha região de osso frontal, ela é do neurocrânio e é um osso que ele é o quê? Ímpar. Os ossos parietais, tá aqui, eles são pares. Parietal, associar com parede. Temporal, são os ossos direito e esquerdo da região da nossa têmpora. Lembra que aquele ossinho lá que as nossas vovós adoram falar da região da têmpora. É um osso que é par. O osso occipital é a parte posterior da nossa cabeça. Vocês conseguem tocar aqui perfeitamente essa região da protuberância occipital. É um osso que a gente consegue palpar e tocar essa protuberância. É um osso ímpar. O etimoide. O etimoide ele já está aqui mais interno, não estou conseguindo visualizar ele nessa visão lateral, mas é um osso que ele está aqui no neurocrânio e ele é ímpar. E o esfenoide, essa parte amarela, lembra que é a asa da nossa borboleta, ele também é um osso ímpar, só que ele é um osso mais horizontal. Então, ele é um osso que ele se abre a asa da sua borboleta e acaba tomando de um lado para o outro. Então, mais uma vez, eu vou repetir para vocês que o etimoide, vocês têm que lembrar que ele está no neurocrânio e no viscerocrânio. Professor, mas tá chato, você já falou isso umas 10 vezes. Mas é isso mesmo, porque lá no final da contagem, vocês vão ter que subtrair esse etimoide, tudo bem? Então, para reforçar com vocês, o neurocrânio, frontal, parietal, temporal, occipital, etimoide e esfenoide, certo? Mais uma vez, frontal, parietal, temporal, occipital, etimoide, ó, aqui eu já consegui ver nesse corte aqui. E o esfenoide, que é a nossa borboleta, certo? Beleza. Por que eu trouxe essa imagem? Porque é exatamente aqui que eu quero demonstrar para vocês o nosso esfenoide, que é uma estrutura tão importante para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? É nessa estrutura que se compara com uma borboleta, que eu tenho aí o tubérculo da cela. Olha aqui o tanto que se parece uma cela. Como eu falei, anatomia é isso. É analogia, é nome que se caracteriza com alguns objetos. Então, é dentro aqui dessa região, nessa fossa hipofisária, que a gente tem ali, né, a instalação da nossa glândula hipófise, tá? Então, é dentro aí dessa célula túrcica e através dessa região, a gente consegue fazer uma comunicação ali também com a região do nosso hipotálamo. Então, para quem não conhece ainda o que é uma glândula hipófise, é uma glândula que ela tem função aí de síntese de vários hormônios que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, é um hormônio do crescimento, por exemplo, e tantos outros hormônios que fazem parte aí da fisiologia do nosso corpo, tudo bem? Então, aqui o forame magno, estrutura importante também, é importante. O canal do nervo hipoglosso, a abertura aqui do meato acústico interno, né, do nosso canal aí auditivo, o nosso forame redondo, a nossa fissura orbital superior, o nosso canal óptico, que também está aqui, certo? Forame lacerado, o dorso da célula. Então, as características principais, vocês vão pegar o atlas de vocês e vão especificar. Mas anotem essas principais que eu tô falando, que senão vocês vão ficar doidos. Então, associando a clínica, que é algo que eu gosto bastante de falar com vocês, a gente tem um procedimento cirúrgico que chama hipófise-quitomia. Não sei se alguém já conhece, se alguém já fez da família. Transesfenoidal, ou seja, é uma técnica cirúrgica aí de última geração. Eu tenho essa cirurgia feita de forma aberta, fazendo uma craniotomia e alcançando a região ali da minha hipófise. Por que faz essa cirurgia? Vocês estão visualizando aqui? Isso aqui provavelmente é uma tomografia.
Então, aqui é uma região de tumor, exatamente na região ali do esfenoide, onde está abrigando a minha hipófise. Então, olha a importância da gente associar, porque essa cirurgia aqui é uma cirurgia que é fechada. Então, eles alcançam a região do tumor através da inserção no seio esfenoidal. Então, através do seio esfenoidal, eles alcançam a região do tumor e retiram através ali da fossa nasal. Então, olha que bacana, olha que interessante essa associação clínica com essa estrutura óssea, tudo bem? Beleza. Como vocês são alunos que são dedicados, estão se esforçando para aprender, eu trouxe um macete que me ajudou bastante na minha vida acadêmica. Quem é que tem fé aí na vida? Eu tenho. Quem não tem, eu respeito. Mas quem tem, peguem essa fé e multipliquem. Então, eu quero que vocês coloquem essa fé dentro de um pote de fé. Por quê? Porque aí vai nascer o nosso macete. Então, para quem está com dificuldade, entendam, tenham fé. Então, no nosso neurocrânio, a gente vai fazer aí o macete com um pote fé. Um pote fé. Aí eu tenho parietal, occipital, temporal, esfenoide, frontal e etimoide. Legal, né? Beleza, fechamos aqui então o nosso pote de fé do nosso neurocrânio, contabilizando aí 8 ossos. Tudo bem? Posso passar para a próxima classificação? Estou indo. Quem não entendeu, pausa o vídeo e logo após vocês entenderem, deem continuidade. Então, agora a gente vai discutir os ossos do víscero-crânio. É um pouquinho mais complicado, porque engloba mais ossos. Aqui são 15, certo? Aí, somando 15 mais 8, você vai falar para mim, não, professora, não bate. Você falou para mim que o crânio ele é composto por 22 ossos, não se lembra? É isso mesmo, gente, 22. Por que eu bati na tecla de que o etimoide ele era composto tanto no neurocrânio quanto no víscerocrânio? Justamente porque a gente chegou aqui. Eu tenho que subtrair um etimoide no final para alcançar os 22 ossos. Já já eu faço esse cálculo com vocês. Então, lá no víscerocrânio, são os ossos que compõem a face, como a gente já viu. Eu tenho a composição de quê? Eu vou ter a minha mandíbula, que é um osso ímpar, vou ter a maxila, que é um osso par, vou ter ali o osso do palatino, que é um osso par, eu vou ter o zigomático, que também é par, o nasal, que é par, as minhas conchas nasais inferiores, que é um osso par, o etimoide, olha o bonitinho aqui de novo, o vômer e o lacrimal. Nossa, eu não entendi nada. Olha o tanto de osso. Como que eu vou decorar isso, professora? Pelo amor de Deus. Calma, que já já vem um macetão aí para vocês também. Beleza. Então, o víscero-crânio é composto aí pelos ossos lacrimais, estão aqui. Nasais, estão aqui. Maxilares, estão aqui. Zigomáticos, a nossa maçãzinha do rosto, estão aqui. Palatino, a gente não consegue ver ele aqui nessa visão, é o nosso céu da boca, tá? Região do palato. As conchas nasais inferiores estão aqui, a nossa mandíbula e o nosso vômer, tudo bem? Lacrimal, nasal, maxilar, zigomático, palatino, conchas nasais inferiores, mandíbula e vômer. Fixaram, né? Ok. Então, aqui uma visão anterior, uma visão lateral, a gente já discutiu isso aqui, sobre o víscero-crânio. E aqui, mais um macete. Gente, macete é muito assim, quem pegou, pegou, quem não pegou e não vai fazer sentido para você. Para mim, fez. Então, foi algo que me ajudou e eu quero compartilhar com vocês. Fica a critério de cada um. Aqui, o meu macete para vocês, no víscero-crânio, é uma frase que ela é maior. Lá no neurocrânio, eu peguei o meu pote de fé e, ó, tô aqui entendendo as regiões. Já no víscero-crânio, mamãe mandou pegar o zíper na casa à esquerda da venda do Luiz. Mamãe mandou pegar o zíper na casa à esquerda da venda do Luiz.
M de mandíbula, M de maxila, P de palatino, Z de zigomático, N de nasal, C de concha, E de etimoide, V de vômer, L de lacrimal. M de mandíbula, M de maxila, P de palatino, Z de zigomático, N de nasal, C de concha nasal, E de etimoide, V de vômer, L de lacrimal. Mamãe mandou pegar o zíper na casa à esquerda da venda do Luiz. Mamãe mandou pegar o zíper na casa à esquerda da venda do Luiz. Se vocês não aprenderem por macete, vocês vão aprender na enjoeira de ouvir eu repetir. A gente aprende pela repetição até a exaustão, leva à perfeição. Levem essa frase para a vida de vocês, tudo bem? Então vamos lá, a soma final. Quantos ossos tem o crânio? 8 neurocrânio, 15 víscero-crânio. Lembrem-se, 8 contando com etimoide, 15 contando com etimoide. Mas eu não tenho 23 ossos, então o que eu faço? Eu vou subtrair um osso e alcançar os meus 22 ossos, tudo bem? Ok, então até aqui já avançamos num conhecimento que é praticamente 90% aí do estudo da osteologia do crânio, de uma forma bem tranquila. Eu consegui passar para vocês aí as partes principais. E dentro dessas regiões, observe que a gente tem grandes aberturas e cavidades na região do crânio. E quais são elas, né? Eu tenho aí a região orbitária, que são os nossos olhos, ou seja, são grandes aberturas, grandes canais, tá? Entendam dessa forma. Eu tenho aí a abertura piriforme, que fica ali na face nasal do nosso nariz. É uma região de grande abertura também. Eu tenho o meato do poro acústico externo, ou seja, é nessa região aqui que está a região da nossa orelha. Também é considerado uma região de grande abertura. E muito importante o nosso forame magnum. Olha aqui, o tanto que eu já falei dele desde que a aula se iniciou. Então, são essas 4 regiões que são classificadas aí como regiões de grande abertura. A nossa região orbitária, ela é composta aí por 7 ossos, tá? Então, é importante vocês terem um entendimento, que às vezes pode vir uma questãozinha aí, ó, eu já dando aí os spoilers, da composição dessas regiões. Então, na minha região da órbita, medialmente, eu tenho aqui o osso lacrimal, eu tenho aqui inferiormente um pedacinho do meu osso maxilar, mais aqui lateral eu tenho um pedacinho do meu osso zigomático. Inferior aqui eu tenho também uma região do meu palatino. O meu osso frontal, ele também faz parte dessa região orbitária. O meu esfenoide, eu também pego um pedacinho dessa asa da borboleta. E o etimoide, que ele está aqui mais interno, eu também consigo pegar um pedacinho dele. Então, os ossos que fazem aí a estrutura da órbita são 7. Lacrimal, maxilar, zigomático, palatino, frontal, esfenoide e etimoide. Lacrimal, maxilar, zigomático, palatino, frontal, esfenoide e etimoide. Tudo bem? Então, tá aqui o lacrimal em lilás, o maxilar em verde, o zigomático aqui nessa região mais lateral, o palatino, só esse pedacinho, mas ele também está contribuindo. O osso frontal está contribuindo, tá? O esfenoide, olha aqui a asinha da borboleta, e o etimoide também está contribuindo. Então, são os locais que compõem a nossa região. Então, um exercício para fixar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Qual dos seguintes ossos não contribuem para a formação do esqueleto da órbita? E aí? Acabei de falar, hein? Vamos lá? É o osso nasal. Muito bem. Esfenoide, etimoide, palatino e zigomático, eles compõem a região. Tudo bem? Então, vamos lá. Já a abertura piriforme, que é ali a face da cavidade do nosso nariz, ele é composto por 2 ossos, o maxilar e o nasal. Então, é bem tranquilo essa região da abertura piriforme, tá? Essa região aqui, ó, eu tenho aqui os ossos nasais,
e maxilares. Então, são 2 ossos que compõem a abertura piriforme. O meato acústico externo, ele é composto aí por todo esse osso aqui temporal, bem mais simples. Observem, olha aqui o meu meato. A composição dele é apenas o osso temporal. E o forame magno, extremamente importante, olha aqui, toda a região occipital. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, a cavidade nasal, só para reforçar com vocês, a abertura piriforme, ela tá aqui, né? A gente tem aí uma composição de cartilagem na região da cavidade nasal, né? A cartilagem septal que faz aí essa divisão da narina direita para a narina esquerda, certo? Então, eu tenho uma cartilagem septal em toda essa face externa da composição da nossa cavidade nasal. Essa aqui é a nossa cartilagem alar menor, a cartilagem alar acessória, tá? O ramo lateral da cartilagem alar maior. Então, entendam que aqui o que eu quero passar para vocês é que a gente tem estrutura óssea, mas também tem estrutura que se compõe por cartilagem, tudo bem? Então, aqui eu cheguei na parte da crista etimoidal, eu já coloquei para vocês a importância do esfenoide, agora eu vou trazer a importância do etimoide. Por quê? Como eu falei para vocês, aqui na crista etimoidal, eu tenho essa lâmina cribiforme do etimoide, essa região que ela é toda furadinha, e é nessa região que localiza o nosso bulbo olfatório. Então, é nessa região que vai ter a responsabilidade daquela função sensitiva do nosso olfato. É aqui que ela fica alojada. Então, aproveitando a imagem para reforçar com vocês aqui a fossa hipofisária, né? Que é onde está aqui alojada a nossa glândula hipófise, certo? O forame magno, mais uma vez aqui. Que corte é esse aqui? É um corte transversal, né? E que visão é essa? Eu estou vendo a minha base interna do crânio numa visão superior, tudo bem? Então, por isso que eu falei para vocês terem essa visão aí da aula introdutória, que ela é essencial. Então, aqui mais uma vez, essa lâmina cribiforme aí do osso etimoide, a crista de Galli também, que compõe esse osso etimoide, a lâmina perpendicular do osso etimoide também está aqui presente, e o vômer nessa região aqui mais inferior, tudo bem? Então, olha aqui o nosso osso frontal, parietal, occipital, temporal, o nosso esfenoide, a nossa maxila e o nosso vômer, tudo bem? Então, aqui mais uma visão para vocês verem aí como que a gente consegue visualizar. Olha aqui o nosso osso palatino. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O nosso osso palatino. E para fixar tudo que eu já passei para vocês até aqui, uma perguntinha aí, mamão com açúcar. Qual dos seguintes ossos integra tanto o neurocrânio como o víscerocrânio? Essa aqui é aquela questão que o professor coloca assim pra gente não errar tudo e acertar um. Essa aqui. Qual que é? Fala aí pra mim. Falei 50 vezes pra vocês. Muito bem. É o nosso etimoide. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Beleza. Então, agora que a gente já estudou as estruturas, falei todas, os 22 ossos que compõem aí a osteologia do crânio. Agora é respirar, pegar o cafezinho, o chá, que a gente vai por uma parte que ela é mais complexa, que exige uma dedicação maior, uma visualização mais específica, porque agora vem os acidentes e formações ósseas. Se lembrem que eu falei lá na aula introdutória, que são ali, né, estruturas que ficam ali, processos que nos direciona para visualizar alguns processos. Então, realmente são acidentes de algo que passou por ali, um nervo, um vaso. Então, ficou ali aquela imagem, ficou aquela estrutura. Então, pode ser classificado como um capítulo, um côndilo, um epicôndilo, uma crista, uma linha, uma fóvea, um forame,
uma fossa, enfim, são impressões, né, digitais, como se diz, de algum processo que passou por ali. Então, vou trazer mais uma vez para vocês relembrarem, tá? As estruturas. Capítulo e tróclea. Olha aqui, o meu capítulo do húmero. A tróclea, o carretelzinho ali, né? Para quem costura, sabe. Côndilo e epicôndilo. Olha aqui, côndilo, epicôndilo vem acima do côndilo, tá? Tanto lateral quanto medial. Trocânter. A gente tem o trocânter na região do fêmur. A linha. Crista é um processozinho que é tipo uma crista realmente do galo, né? Uma regiãozinha mais protuberante. A fóvea, falei para vocês que são regiões que vão articular aí com as costelas, né? E se falando aqui das nossas vértebras. A fossa é uma região que ela é geralmente mais profunda. Forame são aqui buracos, círculos que vão passar estruturas extremamente importantes, como os vasos, os nervos. Incisura e espinha, olha aqui, uma espinha realmente, espinha, certo? Uma incisura é como se fosse uma mordidinha ali no osso, é classificado como incisura. Tubérculo são regiões que são mais abauladas, né? Olha aqui o meu tubérculo púbico, na região ali dos ossos da bacia. Tuberosidade, tem aqui um volume, né? Você consegue sentir. Maléolo, a gente tem geralmente maléolo medial e lateral. Cabeça, né? Muito tranquilo, se associa realmente com uma cabeça. E protuberância é aquilo, né? Que é mais protuberante, ou seja, está mais distendido. A gente consegue sentir perfeitamente a protuberância occipital externa aqui da região do nosso crânio. Fazem a palpação aí para vocês sentirem na parte posterior e inferior da cabeça de vocês, que vocês vão conseguir sentir. Vamos lá, então? Iniciar aí os principais dos nossos ossos. Então, vamos lá. Na vista anterior, aqui no nosso osso frontal, a gente tem a região da glabela, que é essa parte mais anterior, em cima da região nasal, certo? Então, a gente consegue verificar o nosso osso nasal, o osso lacrimal e o osso zigomático. Qual acidente que é importante aqui? O processo frontal, o processo temporal, o forame zigomático facial. Então, onde tem os buraquinhos já são forame. Na região da maxila, eu tenho ainda o processo zigomático, que mais na região lateral, o processo frontal, olha aqui, toda essa região frontal, o forame infraorbital, ou seja, que está abaixo da minha região orbital, o processo alveolar. Por que alveolar? Alveolar vem de dente, então processo alveolar, e a espinha nasal anterior, olha aqui a espinha, tá? Parece uma espinha mesmo. Então, beleza. Aqui eu tenho um osso parietal que vem de parede. Gente, isso aqui não tem como vocês aprenderem nesse primeiro momento. Então, eu vou só citar para vocês. E aí, vocês vão pegar o atlas e vão estudar, desenhar. E lá no laboratório, a gente vai conseguir visualizar o maior número possível, tá? Então, não adianta eu ficar perdendo tempo na aula aqui só citando para vocês. A gente vai perder tempo. Então, o osso parietal, o osso esfenoide. No esfenoide, lembra da nossa borboleta? Ela tem a sua asa menor e tem a asa maior. O osso temporal e o osso etimoide. No etimoide tem aqui a nossa lâmina orbital, órbita lembra de olho, lâmina perpendicular, a nossa concha nasal média e a nossa concha nasal inferior. Aqui está o nosso vômer e a mandíbula. Mandíbula eu acho interessante, porque é o único osso móvel. Então, eu tenho a parte do ramo, o nosso forame mentual. Falou em mentual, lembrem de queixo, é o nosso queixo, forame mentual. O nosso tubérculo mentual, essa protuberância aqui do nosso queixo, bem na pontinha, tá? E o tubérculo
tubérculo mentual. Então, tubérculo e protuberância, um ao lado do outro. Na região da órbita, a gente já estudou, não vou passar aqui novamente com vocês, a gente já citou quais são os ossos, tá? Então, não tem necessidade. Aqui tem alguns acidentes aí da nossa face, eu coloquei alguns nervos que passam, tá? Então, não vou estar passando aqui todos com vocês, mas parem aí a videoaula para vocês fazerem essa visualização junto com o atlas de vocês, tá bom? Isso aqui é um processo que a gente não vai aprender agora, vai ser com o tempo, tudo bem? E trazendo para a clínica, aqui tem uma fratura do nosso osso zigomático, tá? O que acontece? Pode ser por um trauma de acidente automobilístico, pode ser por um trauma de um soco na região da face. Então, acaba aí prejudicando esse osso zigomático. Esse osso, ele é achatado. Observe aqui nessa região que achatou, tá? Eu tenho ali uma porção lateral que ela se deprime mais. Ocorre uma hemorragia subconjuntival, ou seja, eu vou armazenar ali o sangue, que é o processo que vai trazer hemorragia, certo? Então, tem um olhar que ele é mais caído para a região lateral da nossa face. Então, só a título de curiosidade, uma clínica que dá para associar por uma fratura do zigomático. Outra coisa que vocês podem ver em algum livro ou na prática profissional de vocês é o trígono da morte, que é exatamente essa região que compreende aí essa parte superior da boca até essa região nasal. Mas por que trígono da morte? Porque é uma região que é extremamente vascularizada. Então, às vezes, um trauma nessa região, a sua cicatrização, a sua recuperação, ela não vai ser tão simples. E dependendo do tipo de trauma, eu posso trazer consequências que são mais graves para essa pessoa. Tem algumas literaturas que trazem que, às vezes, o simples fato de você espremer alguma espinha nessa região pode ser prejudicial, no sentido de que eu posso estar abrindo ali para um processo infeccioso e estar levando algum tipo de infecção para a parte sistêmica do nosso corpo. Mas, assim, eu nunca presenciei isso na prática, sendo bem honesta com vocês, mas é algo que, quando vocês digitarem aí trígono da morte, pode vir algo relacionado a isso, tá bom? Então, só a título de curiosidade. Então, um acidente, formação óssea aí da mandíbula, lembra que é o único osso que tem mobilidade ali na região da nossa face, tá? Possuem ali nervos e vasos miloióideos. Então, a gente tem o corpo aí dessa mandíbula, tem a região da cabeça, do colo, tá? Então, tem o forame mentural, tem ali a região do nosso queixo, que é essa protuberância que fica aqui bem na pontinha, tem o corpo da mandíbula, então é bem legal estudar esses acidentes ósseos, tá bom? Olha aqui a protuberância mentual e o forame mentual, certo? Ok. E na vista lateral, professora, o que é importante a gente levar para a vida? Tem aqui algumas estruturas que eu coloquei para vocês levarem para a vida de vocês, que é o quê? São os acidentes laterais. Então, eu tenho aqui o nosso arco zigomático, certo? Lembra aqui do nosso osso zigomático. Eu tenho uma fossa temporal, que é essa região aqui, que ela é mais profunda. Falou fossa, lembra de algo que é mais fundo, tá? Eu tenho aqui a região do nosso metacústico, que já estudamos anteriormente. O nosso processo mastoide e o nosso processo estiloide. Olha aqui o tanto que a anatomia é inteligente. Por que processo mastoide? Porque o anatomista que estudou essa região, ele falou que mastoide é uma estrutura que se caracteriza pela região da mama. Eu não acho muito. Aqui está um pouco ruim a visualização, mas depois vocês olham no atlas, mas façam essa associação. Processo mastoide é uma região que lembra uma mama. E o processo estiloide, que é esse pontiagudo, lembra um estiloide. Então, por isso que é processo estiloide, tudo bem? Então, essas são as formações ósseas da nossa região lateral. Na parte lateral, apenas aqui
incluindo na nossa região da têmpora, olha o tanto de acidente que a gente consegue visualizar. Então, eu tenho a parte escamosa, né? Aqui no processo zigomático, tem a parte timpânica, que é o assoalho e a parede anterior do meato acústico, certo? Nós temos aí o processo estiloide, pontiagudo, o processo mastoide, olha aqui, parece com a mama? Eu não acho que parece, mas tudo bem. Aqui até parece a pontinha. E a parte petrosa, que está numa vista inferior, e a gente não consegue visualizar nessa imagem, ok? Muito importante a fossa temporal. E a região do pitério? Por que eu marquei em vermelho aí a região do pitério para vocês? Porque é um tipo de marcação aí, chama-se na anatomia um ponto craniométrico, tá? Porque é nessa região aí do pitério que a gente encontra alguns ossos. Então, é a união do osso tanto parietal, olha aqui o parietal, quanto a parte escamosa do temporal, olha aqui a parte escamosa, como a asa maior do esfenoide e a região frontal. Então, o pitério é um ponto craniométrico que faz o encontro desses ossos frontal, parietal, temporal e asa maior do esfenoide. E qual que é a relação anatômica que eu quero trazer para vocês que vocês não podem esquecer? É aqui nessa região que passa a artéria meningia média, tá? Então, isso é importante. Por isso que alguns traumas nessa região podem ser mais graves, justamente porque é uma região que passa uma vascularização que ela é nobre, que é a nossa artéria meningia média. Então, falou em pitério, lembra dessa relação anatômica, tá bom? Então, aqui mais uma imagem para vocês fazerem um estudo dos ossos e de seus acidentes. Tá bom? Então, parem aí um pouquinho. Não vou ditar todos, porque a gente vai perder tempo, tudo bem? Suco dos ramos, meníngeos médio, olha aqui como eu acabei de falar, onde está passando aí para essa região. Mais uma associação para a nossa clínica, quando vocês estiverem trabalhando, é o hematoma, que ele ocorre aí nessa região temporal. Olha aqui ele, ó. Olha o tanto que isso é importante. Pode ser por trauma de acidente automobilístico, pode ter sido por uma queda da própria altura, tá? Então, tem vários motivos para que a pessoa evolua com esse tipo aí de trauma. Então, é um hematoma na região temporal. A gente tem um deslocamento aí de alguns vasos cerebrais, ocorre a fratura do crânio, atingindo aí, cruzando justamente a artéria meningia média. Então, é por isso que eu quis associar. Olha aqui, isso aqui é muito grave, tá? A gente consegue visualizar perfeitamente aqui no exame de imagem. Essa região aqui é toda acometida por sangue. Tudo bem? Então, é isso. Na região da base ou na vista inferior, né? A gente tem aí o nosso osso occipital. A gente tem o forame magno, onde vai passar aqui por essa região a medula espinhal e as meninges, as tonsilas do nosso cerebelo, algumas raízes espinhais, as nossas artérias vertebrais, olha o tanto que ela é importante, a crista também occipital externa, os nossos côndilos, que são esses dois aqui, o nosso canal do hipoglosso, que está bem aqui no cantinho, o nosso forame jugular, a parte posterior da veia jugular interna. Deixa eu pegar uma imagem aqui que dá para ver melhor. Olha aqui, ó. A parte escamosa temporal, os nossos côndilos occipitais, que são dois, certo? O forame magno, a fossa mandibular, a espinha do nosso esfenoide, o forame jugular, que é um forame extremamente importante. Se é jugular, adivinha quem vai passar aqui? Os vasos, né? Aí da jugular. O nosso osso occipital, a protuberância, que eu falei para vocês sentirem. E falando em sentir, outro osso que a gente consegue sentir é aqui na região da nossa têmpora, o processo mastoide. Se vocês palparem aqui, ó, atrás da sua orelha,
Passem aí o dedinho, vocês vão conseguir palpar também essa região. Deixa eu ver aqui se eu acho a foto. Aqui, ó, essa região. Passem a mãozinha aí atrás da orelha. Esse ossinho mais protuberante é exatamente esse ossinho aqui, mastoide, tá bom? Só para vocês irem achando locais para ficar mais fácil para vocês aprenderem. Anatomia é isso, fazer comparação, tá bom? Na vista inferior, né, tem aí as coanas, que são essas entradas aqui, que é a continuação da cavidade nasal para a nossa região da nasofaringe. Ela tem os seus limites ósseos, ela é composta aí pelo vômer, pela lâmina medial do processo pterigoide, pela junção do vômer com a lâmina medial e pela lâmina horizontal do nosso palatino. Então, essas são as coanas, é a continuação aí da nossa cavidade nasal. Então, aqui eu coloquei os acidentes para vocês pararem e ir estudando esses acidentes, tá? Coloquei aqui em todas as vistas, a frontal, certo? Na lateral, na vista posterior. Tudo bem? Então, acidentes ósseos, agora é em casa. Pegar o atlas, laboratório, tirando dúvida comigo, é assim que vocês vão aprender, certo? E uma curiosidade, eu não sei se todos sabem disso, a gente tem o dimorfismo sexual do crânio, ou seja, são as características. Um crânio feminino, ele é diferente de um crânio masculino. E o que isso traz para a gente na prática? Tem uma medicina que ela chama medicina de Florence, se eu não me engano, eu vou confirmar, mas é exatamente, Florence, medicina Florence é exatamente esse tipo de estudo que quando acontece um crime, que vão as pessoas para fazer a investigação do cenário do crime, através dessa medicina forense que a gente consegue, pelo menos, identificar se aquela vítima era do sexo feminino ou masculino, porque dependendo do crime, né, o trauma contra aquela pessoa foi tão grande que você não consegue nem determinar de quem que é aquele corpo. Então, essa medicina forense, ela vem justamente para a gente identificar algumas características. Olha a região da mandíbula aqui, no homem, ela é muito mais quadrada, na mulher ela é mais arredondada, certo? Olha aqui essa região do cílio, né? Nessa região supra aqui da órbita. O homem, ele tem uma região muito mais aberta, da mulher ela é mais delicada, menos protuberante, a do homem não, ela já é mais protuberante. Então, até aqui, esse tipo de estudo, ele consegue nos ajudar. Então, em determinados crimes, vai ser através dessa medicina que a gente consegue determinar se esse corpo é de uma mulher ou de um homem, justamente por essas características que diferem. No homem, geralmente, tem características mais grosseiras, a mulher já tem um perfil de mais delicadeza entre esses ossos, tá bom? Então, aqui tem as principais características, só para título de curiosidade de vocês, tá? Para vocês entenderem como que é esse processo de diferenciação dessas características, tá bom? Então, olha aqui, que traz pra gente a mesma imagem que eu mostrei para vocês. E não é diferente no crânio infantil, né? A gente tem que respeitar as fases aí da idade, né? Quem nunca ouviu falar, né, que o bebezinho nasceu e ainda está com a moleira aberta? Então, a moleira é uma pronúncia raiz que a gente fala, né? Mas o nome correto é a fontanela, que ela é composta aí tanto na região anterior quanto na região posterior desse bebê. E esse processo, ele se fecha, ele se une de forma natural ali mais ou menos, né? Com 18 meses, essa região da fontanela, ela acaba se fechando. Então, é algo importante também que eu quis trazer só para vocês verem que tem essa diferença também da idade. E uma prática clínica que pode ocorrer em algumas crianças é a hidrocefalia, que é a presença de líquido aí nessa região encefálica. Aqui é uma ressonância magnética de um bebê que não possui esse tipo de patologia e aqui eu já tenho. Olha aí, tá tomado por líquido.
Tudo isso aqui é líquido. E é justamente por isso, porque a nossa articulação, lembra que é sutura. Então, eu não consigo ter mobilidade desses ossos. Então, é justamente por isso. Aquele líquido que é produzido ali pelo nosso sistema nervoso central, ele acaba se acumulando e ele não tem para onde sair. Então, vou aumentar aí a pressão intracraniana desse bebê e ele vai evoluir com esse quadro de hidrocefalia, tudo bem? Então, aqui alguns aspectos etários, justamente para vocês verem a diferença de um crânio de uma pessoa adulta para uma pessoa que está ali na fase infantil. Então, a gente tem características que são visíveis, né, na estrutura aí do crânio, da face. Então, por isso que é importante a gente estudar para saber essa diferença morfológica. Então, finalizamos o estudo dos ossos do crânio até aqui. E, por curiosidade, eu trouxe o único osso que compõe aí a região do nosso pescoço. Faz parte aí, né, do nosso esqueleto axial. E esse osso, ele se chama osso hioide. É o único osso do corpo que não se articula. Então, essa é a característica principal do nosso osso hioide. Ele está localizado aqui acima da região da nossa traqueia. Então, esse é o nosso osso hioide. A característica principal é o que ele é um osso que não se articula. Tudo bem? Ossículos do ouvido, só para reforçar com vocês, porque nem o osso hioide, nem os ossículos do ouvido, eles compõem estrutura nem do neurocrânio, nem do viscerocrânio. Mas vocês precisam saber que eles existem. Tudo bem? E para complementar o nosso estudo, na aula introdutória, a gente falou sobre os tipos de ossos, tanto longo, como curto, como irregulares. E teve lá um conceito que eu falei para vocês, que são os ossos pneumáticos. Quem se lembra? São ossos que possuem aí cavidades abertas, ou seja, com presença de ar. Quais são, né? Lá na parte do crânio que eu possuo bastante osso pneumático. Esse osso pneumático está localizado na minha maxila, na região frontal, no etimoide, no esfenoide, na região da têmpora, tá? Então, são os ossos aí que possuem essas aberturas desses canais. Então, tá aqui, trazendo para a clínica para vocês verem. Olha aqui, o nosso frontal. Isso aqui tudo é ar, ó. Então, isso aqui é um processo normal, certo? Olha aqui a nossa maxila, os nossos seios nasais. E trazendo para a clínica, o que a gente tem aqui? Através dos nossos seios nasais, dos nossos seios frontais, eu vou ter, quem vai adivinhar? Eu sofro até com esse processo, a sinusite. Então, qual que é o processo patológico, fisiopatológico aí da sinusite? É preencher com secreções, pus, justamente esse seio nasal acaba obstruindo, então por isso que dói, por isso que às vezes quando a gente espirra, se tiver um processo que já está mais inflamatório ou infectado, às vezes tem um odor fétido, justamente porque é nessas regiões dos ossos pneumáticos, dos nossos seios nasais, dos nossos seios frontais, que esse processo inflamatório ele vai se instalar e obstruir as nossas vias. Olha aqui, a maxila totalmente obstruída, né? Aqui os meus seios frontais também estão um pouco obstruídos. Então, esse aqui é o processo para quem tem sinusite. Então, aqui um insight justamente para vocês reforçarem alguns pontos importantes que a gente viu até aqui. O esqueleto ele é dividido em axial apendicular, ok? O nosso crânio é subdividido em neurocrânio e viscerocrânio, ok? E o crânio possui ossos pneumáticos, que foi aquilo que a gente acabou de ver. E eles existem a fim de reduzir aí a densidade óssea dessa região. Essa parte aqui a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, tudo bem? Ok, respirem, finalizamos a parte dos ossos. Então, agora, lembra lá nos primeiros slides que eu falei para vocês que a gente iria estudar o que é uma sutura do crânio, então é agora que ela vem. A sutura, gente, lembra de articulação. A maioria das articulações do crânio, ela é do tipo fibrosa. Lembra que a gente viu lá na aula de introdução? Então, no nosso esqueleto do crânio, como a gente já viu, a gente só tem uma estrutura que ela é móvel, que é uma articulação que ela é classificada como sinovial e não fibrosa.
que é o nosso osso da mandíbula. No mais, todos são articulações fibrosas do tipo sutura. Então, as articulações ou juntas do crânio, elas são denominadas suturas e são classificadas como articulações fibrosas ou sinartroses, tá? Então, é muito importante. Então, na região do nosso crânio, a gente tem a sutura coronal ou frontal, a gente tem a sutura sagital, a gente tem a sutura lambdoide e a sutura escamosa. Meu Deus, professora, que loucura, é muita coisa. Calma, que agora a gente vai visualizar e estudar cada uma delas. Então, antes de eu iniciar com a sutura, lembra que a gente divide esse crânio em região frontal, parietal, parede e occipital. Então, através dessas regiões, eu tenho a nossa articulação fibrosa, que é classificada como sutura. Então, a primeira região de sutura que eu quero discutir com vocês é a nossa sutura, que ela é chamada de sutura coronal ou frontal. Então, a nossa sutura coronal é essa daqui, tá, gente? Por quê? Porque é essa sutura que separa o nosso osso frontal dos nossos dois ossos parietais. Então, perguntei para vocês, qual é o tipo de sutura que separa o osso frontal dos dois ossos parietais? Tem que vir na mente de vocês, coronal. Tudo bem? Ok. A próxima sutura que vocês têm que aprender é a sutura sagital. Por quê? É a sutura sagital que faz a separação dos dois ossos parietais na linha média. Então, deixa eu pegar outra cor. Essa aqui é a minha sutura sagital. Coronal ou frontal, sagital. E a minha terceira tipo de sutura é a sutura lambdoide. E o que é que essa sutura faz, professora? Pelo amor de Deus. Então, a sutura lambdoide, ela tá ali mais na parte posterior, tá? E ela separa os ossos parietais do osso occipital. Então, essa aqui é a sutura lambdoide. Pegaram aí? Então, são articulações fibrosas. A coronal, eu vou separar o meu osso frontal do parietal. A sagital, ela está entre os meus dois ossos parietais, formando essa linha média. E a minha sutura lambdoide, ela separa o osso parietal do osso occipital. Tudo bem? Mas não é só isso. Não estava bom, gente. O que é que os estudiosos trouxeram? Mais um tipo de sutura, que é a escamosa, que fica aqui na região da nossa têmpora, tá? Então, essa é mais tranquila. Falou do osso temporal, lembrou da estrutura escamosa. Parece uma escama essa região, tá bom? E além dessa divisão das articulações fibrosas nessas regiões de sutura, muito mais importante, porque agora envolve a clínica, existem os pontos craniométricos. É através desses pontos que a gente vai conseguir determinar alguns diagnósticos patológicos e também para a gente poder fazer as mensurações do crânio. Então, por isso que existem esses pontos craniométricos, tá? Então, é uma referência aí também, trazendo mais para a clínica, para a medida aí do perímetro cefálico. Não sei se todos sabem, mas quando o bebezinho nasce, né, o recém-nascido ali, é feita essa medida exatamente no momento que ele nasce, porque tem parâmetros, tem números, escalas que a gente deve seguir como algo que é normal e o que não é normal. Então, esses pontos craniométricos, eles vêm justamente para auxiliar aí nos processos da clínica, tá bom? Então, cada extremidade aí do fio da sutura sagital, ela é identificada aí como ponto ou área com um nome específico, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam é o ponto que ele é chamado de bregma, é esse pontinho aqui. Então, a extremidade anterior dessa sutura é denominada bregma, tá? E o que que tem aqui? O que que eu posso associar? No ponto de bregma, é o ponto de encontro tanto da minha sutura coronal como da minha sagital. Então, nessa região da bregma, olha ela aqui, eu tenho aí o encontro, perdão, eu circulei aqui o pitério, tá?
Perdão. Esquece essa circulação aqui. É aqui a bregma. Na hora que eu falei da região, eu lembrei. O meu ponto da craniométrico bregma é o ponto de encontro entre a sutura coronal e a sagital. Lembra que eu tinha aqui a sagital e a coronal? Então, ele está aqui. Já a extremidade posterior, ele é chamado de lambda, tudo bem? Então, a região da lambda é esse ponto craniométrico aqui. E o que eu tenho de importante aqui na lambda para lembrar? É o ponto de encontro das suturas lambidoides. Lembra que lá na sutura lambidoide eu estava dividindo a minha região occipital da parietal? Então, é exatamente isso. Então, a bregma, eu tenho aí o ponto de encontro entre a sutura coronal e sagital, e a lambda é o ponto de encontro entre as suturas lambidoides, tudo bem? O próximo ponto que vocês têm que aprender, agora sim, é o ponto do pitério, tá? É aquele ponto que eu já comentei com vocês, que é o encontro ali dos ossos frontal, parietal, temporal e a asa maior do esfenoide. Quem se lembra o que eu falei aqui? Quem que passa por aqui? Qual que é o vaso? Muito bem, a artéria meningea média. Então, o pitério é um ponto craniométrico aí de uma importância clínica bem importante. Tudo bem? Outra região também é a região astério. Essa região do astério tem algumas literaturas que falam que ela tem a lembrança de uma estrela, então astério é o ponto de encontro aí entre a sutura lambidoide encontrando com a sutura escamosa. Então, uma coisa vai levando a outra, tá? Então, aqui na região do astério, eu tenho o ponto de encontro entre a sutura lambidoide, que está ali na região occipital, com a escamosa. Tudo bem? Ok. Outra região também que é importante que vocês saibam é essa região de íneo aqui. Íneo é aquela protuberância occipital externa que eu falei para vocês palparem. Então, a estrutura chama íneo, tá bom? Então, tratam aí de 6 reconhecidos pontos ósseos que são usados, né, em cirurgia ou em outros casos em que os pontos de referência específico para medir, né, o crânio e identificar algum processo que não é normal. Então, fechou. Quais são esses pontos craniométricos? Região de bregma, região de lambda, região de pitério, astério e totalizando 6 pontos, porque tem alguns que são 2, esquerdo e direito, tá bom? Bregma, lambda, pitério, astério, e é isso. Esse aqui é um quadrinho que eu tirei lá do Moore, não estava muito bom, mas tá lá, tá? Lá no capítulo de crânio. Então, façam a leitura, sabendo a importância de cada um deles para contribuir aí com vocês. Aqui algumas imagens também para ajudar com a visualização, tá bem? Aqui também, olha aí a sutura, lambidoide, a coronal. Como eu falei para vocês, só para facilitar. Aqui são algumas clínicas associando aí essa anatomia do crânio. Também não vou entrar com detalhes nesse momento, a aula não é para isso, tá bom? Lá quando vocês estiverem estudando a parte da clínica médica, vocês vão se lembrar. Mas quem tiver curiosidade, esse aqui são alguns achados clínicos, tá? Vale a pena a leitura, porque qualquer tipo de conhecimento ele é muito válido para a nossa prática. Então, eu coloquei só alguns. Lá no box azul do livro de vocês, vai ter especificando, tá bom? Então, não deixem de fazer essa leitura, tá? E é isso. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Não se desesperem. Eu entendo, já estive aí na cadeira de vocês, tá bom? Mas anatomia, como eu já falei para vocês, é paciência e muita força de vontade. De sentar ali na cadeira e repetir. Repetição até exaustão leva à perfeição, tudo bem? Então, contem comigo aí, quem tiver dúvida. Muito obrigada e até mais. Até a próxima aula.